Essa semana foi uma semana memorável, maravilhosa, em que nós tivemos a oportunidade de conhecermos e nos aprofundarmos mais naquilo que pode nos santificar. E foram descobertas impressionantes. Irmãos, eu confesso que depois de alguns anos pregando o Evangelho, a palavra ela é infinita, mas ela tem um certo número de assuntos que ela revela. E esse é um deles, o poder do sangue. Mas eu confesso, irmãos, que cada vez que nós falamos desse assunto, parece que é a primeira vez. Parece que é a primeira vez que estamos tocando nesse assunto. Impressionante como ele revela, como ele desvenda o nosso interior, as nossas mazelas, aquilo que necessitamos mudar. E eu saio dessa semana agora, terminamos essa semana de santificação, como se eu tivesse sofrido uma cirurgia. Eu estou me sentindo assim, como se eu tivesse sofrido uma cirurgia, passado por um processo de cortar, arrancar os tumores e fechar. E hoje nós estaremos agora fazendo a limpeza geral para que possamos fechar e estarmos curados. Todos os derramamentos de sangue que nós falamos, eles têm a incumbência, as pregações, a incumbência de lembrar de um princípio. Cristianismo não é como as doutrinas que são pregadas, lembrando, reiterando isso que eu falei ontem. Uma das estratégias de Satanás para confundir a igreja é jogar mentiras misturadas com verdades. Como que uma vez eu vi um camarada querendo denegrir, né, a imagem do seu líder, um imediato de um navio, querendo denegrir a imagem do capitão. Ele escreve o diário de bordo e ele diz assim: diário de bordo, tal, dia tal, mês tal, do ano tal. Hoje o mar estava calmo, estava tudo bem. A viagem transcorreu na normalidade e o nosso capitão não estava bêbado. Nosso capitão não estava bêbado. Então ele colocou isso no diário de bordo e isso vai para a capitania dos portos e isso cai na mão dos almirantes. Ele não disse nenhuma mentira, ele disse era verdade mesmo, o capitão não estava bêbado. Mas era uma verdade escrita de uma forma que levava, uma verdade sofismática, que levava quem lesse aquele relatório a uma conclusão, de que se o capitão não estava bêbado naquele dia, digno de nota, certo que nos outros ele estaria. Satanás ele faz isso, ele fala uma verdade fora do contexto. Quantos conhecem a verdade? Não julgueis para não ser julgados. É uma verdade, mas muitas vezes ela é colocada no momento em que devemos de fazer juízo, sim. Não fazer juízo no sentido de condenação, ou de impetrar, ou de estabelecer uma sentença, mas de analisarmos uma situação e fazermos juízo. E aí a pessoa diz, não julgueis. Ou seja, você vai viver que nem um bicho. Então uma verdade, ela pode ser dita fora de contexto e ela virar uma mentira. E Satanás fez isso. Misturou um monte de verdade com mentiras. E a grande mentira que ele lançou sobre a mente da humanidade, para que ela não se aproximasse do Deus verdadeiro, é que o homem pode se salvar através das suas obras. Que o homem pode se salvar sendo bonzinho. Que o homem pode se salvar sendo um bom cidadão, que ele pode se salvar
sendo bondoso. E ele não pode se salvar. Fala para o teu irmão do lado assim: a única moeda que Deus aceita é o sangue do seu filho. Então não adianta você vir com boas obras, você não adianta vir com bondade, não adianta você vir com ofertas. Ofertas não compram o coração de Deus. Algumas pessoas até eu já vi falando assim: não, dá uma oferta legal, porque aí você vai comprar, porque aí Deus vai ficar sensibilizado. Não, Deus não sensibiliza com nada, irmão, de oferta, de coisa nenhuma. A única coisa que toca o coração de Deus é o sangue de Jesus. A única coisa que move Deus, que demove Deus das posições que Ele está, é o sangue de Jesus. Se Ele vier olhar para você, se você entregar uma oferta e tiver sangue de Jesus, aí Ele aceita. Se você cantar uma canção e tiver sangue de Jesus, aí Ele aceita. Se você fizer um elogio, se você dizer glória, se você fazer uma declaração e tiver o sangue de Jesus, aí Ele aceita. Só pelo sangue. Amém? Então não vem com obras, não se aproxima de Deus, não vem de qualquer jeito diante de Deus. Muitas pessoas estão confundindo. Então todas as religiões do mundo, o romanismo, o brahmanismo, o hinduísmo, mormonismo, tudo tem a ver, tudo leva a pessoa acreditar que ela pode, através do espiritismo, através das boas obras, ir melhorando, aí você morre e volta de novo, de outra mais aperfeiçoado, depois morre de novo, vai reencadernando, e aí vai melhorando. Não, irmãos, não existe. Por isso que o cristianismo ele é rejeitado por todos. Mesmo dentro do meio evangélico, se você começa a viver o cristianismo bíblico, né, irmãos, o fato de você ser evangélico quer dizer que você seja bíblico. É muito evangélico que não tem nada a ver com a Bíblia. Evangélico que usa pontos de contato, objetos para poder se aproximar de Deus. Tem muito evangélico que pratica maçonaria, que é uma sociedade secreta. Muitos líderes aí que são a favor do aborto, que são evangélicos, se dizem evangélicos. Você vai na frente da igreja do cara, tem 12 colunas lá com um negócio na ponta, é maçonaria. Sociedade, um dos braços do satanismo. Muitas denominações famosas, uma que eu fazia parte, a grande maioria dos líderes são maçons. Estão envolvidos com coisas secretas, chama as pessoas que não são da ordem deles de profanos. Como que eu sou teu irmão, você é meu irmão, nós vamos morar no céu e eu te chamo de profano? Como? Porque eu sou e você não é. Então o fato de uma pessoa ser evangélica não quer dizer nada. Nada, absolutamente nada. Há uma probabilidade pelo fato dos evangélicos lerem a Bíblia, um dia lá cair a ficha. A revelação vir pela leitura da palavra. É a única vantagem. Mas o que tem de evangélico, irmãos? Pelo amor de Deus. O que tem de cristãos evangélicos, que se dizem cristãos, né? Mandando recado para a mãe que morreu, para a avó que morreu. Dizendo lá no Facebook: ah, mãe querida, que saudade de você agora tal. Ô vovó, descanse em paz. Cansei de ver pessoas escrever descanse em paz para morto. Falando pro morto, descanse em paz. Você sabe que você não pode nem falar com o morto, descanse em paz, nem falar assim, que ele descanse em paz. Você não pode falar, você não pode decretar, você não pode fazer um pedido depois que morreu, porque depois que morreu não adianta orar. Mas você aprendeu isso na tua cultura. Qual cultura? A cultura idólatra. Então nós aprendemos muita coisa errada, irmãos, e nós erramos por não conhecermos a palavra de Deus. Salvação que não é baseada no sangue, cura que não é baseada no sangue, libertação que não é baseada no sangue, não tem efeito.
Não adianta gritar com o demônio, não adianta fazer voz de que não sei o que lá. Não adianta fazer isso aí. Ele não respeita. Demônio não respeita banda que toca bonito. Demônio não respeita pastor terno. Não respeita nada disso, irmãos. A única coisa que Satanás ele treme é diante de um povo obediente e coberto pelo sangue de Jesus. Eu sou da época, irmão, olha porque sou velho. Eu sou da época que as irmãs, que quando elas entravam numa casa para expulsar o demônio, elas falavam o quê? Que elas diziam: o sangue de Jesus tem poder. Isso foi abandonado. Aí falaram assim: não, o nome. Não, o nome de Jesus tem poder sim, mas o sangue de Jesus, o nome de Jesus tem poder por causa do sangue de Jesus que foi derramado aqui na terra. E aí o que a turma fez? Começaram a debochar. Satanás, toda vez que ele tem medo de uma coisa, o que ele faz? Ele debocha. Aí a pregação sobre a cruz parou de ser pregada, o sangue parou de ser falado. Se você pegar os hinários antigos, você vai ver muitos hinos falando sobre o sangue. Sabe que a impressão que eu tenho? Que de tempos em tempos, Deus ele traz um avivamento, que eu estou dando agora o nome de avivamento do sangue. Porque você vê na história da igreja, de tempos em tempos, todos os púlpitos santos, todos os lugares onde eram pregados, começaram a falar sobre sangue, 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 sangue. Porque as pessoas começavam a esquecer dessa doutrina básica, dessa doutrina fundamental, e começavam a se apoiar em costumes, se apoiar em regras, e aí não pode cortar o cabelo, não pode não sei o quê, não é saia não sei o quê, o tamanho de não sei o quê, e vão esquecendo do sangue, e as pessoas vão achando que estão se salvando, porque tem um cabelão, porque tem a saiona, porque não sei o que lá, porque fala tal palavra mágica, e não é, irmãos. Então, eu não quero que você se engane. Cristianismo verdadeiro é uma transformação de caráter promovida e apoiada e autorizada através do sangue de Jesus. Ninguém pode perdoar, ou ninguém pode ser perdoador, mudar essa essência do ser, se não for pelo sangue. Se o sangue não te autorizar, você não tiver autoridade no sangue de Jesus para mudar. O Espírito Santo, ele só habita em gente coberta pelo sangue. Fogo espiritual, ânimo ministerial, tudo isso foi conquistado por Jesus na cruz. Amém? Quem está entendendo? Então essa semana nós falamos muito sobre tudo isso. E hoje nós estamos no 7º derramamento de sangue. Nós falamos primeiro do sangue que brotou do suor de Jesus por conta da pressão do pecado da humanidade, que nos redime do engano, que nos redime da desobediência, da rebelião. Pois nós falamos do sangue que brotou do rosto de Jesus por conta das bofetadas, de ter sua barba arrancada, que nos redime da nossa falta de identidade. Sangue que foi derramado do nariz, dos olhos, da boca, da toda parte da face, que quebra a maldição dos nossos sentidos espirituais. Depois nós falamos do sangue que brotou da cabeça de Jesus por conta da coroa de espinho, nos redimindo daquela maldição que foi dito: com o suor do teu rosto ganharás o pão, entre espinhos e abrolhos. Ou seja, ervas daninhas e espinhos nos impediriam de lutar pela sobrevivência. Então toda essa dificuldade da sobrevivência, de conseguir dinheiro e toda essa questão toda e da avareza, desses sentimentos, essas maldições de pessoas que não investem nem em si mesmo, nem no casamento, não investe financeiramente, tudo é maldição vinda lá quando o homem, Adão e Eva foram expulsos do Éden, onde receberam essa maldição. O sangue que brotou da cabeça de Jesus por conta da coroa de espinhos nos redime dessa maldição. Depois nós falamos do sangue que brotou das costas ou do corpo chagado de Jesus, que nos redime de todo tipo e qualquer espécie de escravidão. Depois nós falamos do sangue que brotou das mãos de Jesus,
que nos redime da improdutividade, da falta de competência. Depois nós falamos dos pés, do sangue que brotou dos pés de Jesus, que nos redime da nossa falta de propósito, de andarmos em caminhos, e nos redime de todos os caminhos errôneos que nós pegamos. E o sangue de Jesus, aplicado sobre a igreja, em todos esses aspectos, nos redime, quebra a maldição e nos leva a uma vida de vitória. E hoje nós vamos falar do último derramamento de sangue. Esse derramamento de sangue que nós vamos falar hoje foi um derramamento de sangue que aconteceu depois da morte. E é por causa da morte e depois da morte que aconteceu, que foi quando ele foi traspassado por uma lança. E nessa oportunidade saiu sangue e água do interior de Jesus. Todas as outras chagas, os outros derramamentos foram derramamentos exteriores. As pancadas nas costas, as bofetadas no rosto, a coroa de espinhos, o prego nas mãos, foram eram sangue que brotaram da parte externa, da musculatura de Jesus. Mas esse não. Esse brotou do interior de Jesus. E agora nós vamos falar de uma maldição, das maldições do nosso interior. Fechando com chave de ouro essa semana. Queridos, uma igreja, ela pode ser jovem, como a nossa, ela pode ser estilosa. Olha para o teu irmão assim, fala assim, mas você está estiloso, hein? Ela pode ser estilosa, ela pode ser bonita como é, pode ter uma banda da hora como acabou de cantar agora. Mas se for uma igreja que não é curada, se você for uma pessoa que não for curada, se você for uma pessoa pesada, quando eu falo pesada não é de ser gordo não, uma pessoa pesada, a pessoa quando chega, quem conhece gente assim que vive com cara de dor assim, ó? Aí você fala assim, poxa vida, mas parece engraçado agora que a gente está falando, né? Mas é uma pessoa que está sofrendo, querido. Deu calor. Uma pessoa que está sofrendo. E gente sofrida, gente que vive com dor, não consegue fazer nada. Quer saber? A pior dor que existe é a dor interior. A pior dor que pode existir um ser humano é a dor da alma. Essa dor que faz com que as pessoas se droguem, bebam. Pessoas que não suportam, né? Engraçado isso. Não suportam a palavra. Comecei a falar, algumas pessoas foram embora. Interessante. Se você conhece alguém que... É assim, você líder, fica ligado, tá? Quando uma pessoa, quando tiver num momento de palavra como essa, a pessoa sair, ir embora, presta atenção. Anota, tá? Para poder ministrar. Que é uma reação, isso é uma reação, muitas vezes é uma reação espiritual. E a pessoa nem percebe. Quando vai mexer com o interior, irmãos, é algo que... Estão com calor vocês? Estão? Vocês estão com calor? Ó. Toda vez que se toca no interior, acordou?
É algo que dói muito, querido. Algumas pessoas, agora, eu já falei esses dias que estão agora, os adolescentes agora estão com uma moda agora de ficar se cortando. E muita gente não entende qual é o fundamento disso aí. Como pode? Que prazer tem nisso? Não é que tem prazer, é que quando essas pessoas são pessoas que têm uma dor interior promovida por feridas e por demônios tão profunda, que quando elas se cortam, quando a dor física vem, é uma forma que Satanás sugeriu para que elas tivessem um alívio da dor interior. Por que você acha o que faz um homem sair do serviço e ao invés de ir para casa, onde ele vai encontrar os seus filhos, um prato de comida fresca, o aconchego do lar, ao invés de ele ir ele vai para o bar? Porque o que tem lá no bar? Um monte de homem feio, mal cheirosos, que fala groselha, fala besteira. Por que ele vai no bar? Por que ele vai na biqueira? Por causa da dor interior. Ele está procurando o quê? Uma anestesia. Não se importa de perder a família, não se importa de fazer nada, por causa da dor interior. E tudo isso, irmãos, provocado por feridas que vêm sendo feitas, muitas vezes, antes da pessoa nascer. Nós vamos aqui falar do relato do que aconteceu nesse episódio. Está escrito em João 19, 31 a 37. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, Jesus agora já tinha morrido, não somente Jesus, mas os outros dois que morreram com ele, crucificados. Visto como era a preparação, pois era o grande dia do sábado, rogaram a Pilatos que se quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. Logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que transpassaram. Ele está se referindo aqui, o evangelista, escritor, está se referindo às profecias sobre Jesus que já tinham falado que aquele que morreria não teria nenhum dos seus ossos quebrados. E foi exatamente o que aconteceu. Os dois tiveram suas pernas quebradas. Por que eles quebravam as pernas? Porque quebrando as pernas, eles ficavam sufocados pela posição e assim eles morriam. Porque muitas vezes a pessoa demorava muito para morrer. E aí, como que eles queriam ir para casa, os soldados agora queriam ter o resto do dia de folga, então eles quebravam as pernas, a pessoa morria rapidamente, depois que morria, terminava a parte deles. E eles iam embora. Então eles faziam isso. Quando chegaram em Jesus, perceberam que ele estava morto. Mas para garantir, para se certificar, transpassaram, furaram o lado de Jesus. Feriram o interior de Jesus. Fala para o teu irmão assim: Jesus teve o seu interior ferido, para que o teu interior fosse curado. Quantos aqui tiveram experiências ruins na vida? Quantos aqui poderiam escrever um livro de tanta coisa ruim que aconteceu? Aliás, queridos, nós lembramos muito mais das coisas ruins do que das coisas boas.
Por quê? Naturalmente, porque as coisas ruins nos marcam profundamente. Sabe, querido, que toda vez que você sofre alguma coisa ruim, e se ela for muito ruim, ela vai para um arquivo das coisas ruins. Cada psiquiatra dá um nome, né? Eu dou o nome de arquivo das coisas ruins. ACR. Arquivo das coisas ruins. E fica lá guardadinho. Quanto menos você espera, você de repente está lá, numa situação, vivendo a sua vida tranquilamente, de repente, você toma uma atitude doida. Você bate, você xinga, chuta o balde, vai embora, trai, engana, faz uma coisa que você não imaginava, que você nunca faria, então, porque estava lá guardado. Foi colocada uma pedra em cima daquilo. Vamos colocar uma pedra nesse assunto? Eu não quero falar sobre esse assunto agora. Então, essa é a reação daquele que tem alguma coisa na memória que não quer trazer à tona, mas eventualmente virá à tona. E quando vem à tona, ela vem com toda a fúria, vem com aquela informação e mais a multiplicação das bactérias espirituais provocadas por aquela enfermidade. O que são bactérias espirituais? Explica para o teu irmão assim, o que é bactéria espiritual? Não é para perguntar, é para falar para ele. Na Bíblia, bactéria espiritual tem um nome, chama-se demônios. Os demônios, eles atuam, eles se alimentam de feridas. Como as bactérias se alimentam de feridas, os demônios se alimentam de feridas. Em geral, os demônios mais terríveis, eles entram na vida através de feridas. A pessoa levou uma pancada, aquilo infecciona. Uma pancada física infecciona fisicamente, uma pancada espiritual, uma pancada na alma, infecciona na alma. Jesus, quando estava na cruz, ele clamou em alta voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Depois eu vou falar sobre isso. Mas olha só o que o profeta, ele também é profeta, Davi, fala, profetiza sobre Jesus. Sabe que Davi foi um profeta messiânico também. Além de rei, além de adorador, escritor do maior livro que tem na Bíblia, que é o Salmos, grande parte dos Salmos foi ele que escreveu, diz assim, Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Está tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és rei, és louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram sua confiança e confiaram, e os livrastes. Está escrito aqui, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno,
o meu Deus, és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercaram, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu meu íntimo, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da minha boca. Deixasse-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Salmo 22, 1, 18. Impressionante. Impressionante, impressionante, impressionante a exatidão. Eu não sei se vocês sabem, queridos, mas o relato da morte de Jesus está devidamente documentado nos documentos judiciais romanos. Esses documentos judiciais romanos, falando da morte de Jesus, está guardado no Vaticano. Documentos inacessíveis, são acessíveis somente a algumas pessoas, mas são documentos verídicos de todo o processo que foi impetrado contra Jesus, os detalhes da crucificação, aonde ele foi enterrado e o que aconteceu depois. Esse salmo foi escrito alguns 1000 anos antes, mais de 1000 anos antes de Jesus. E você vê a exatidão de tudo que aconteceu, comparando com os documentos da morte de Jesus, exatos. Aqui fala de tudo, né, queridos? Na cruz, Jesus passa por vários momentos. Mateus 27, 46 diz assim, não tá, eu acho que não está aí. Ah, tá. Por volta das 3h da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparastes, ou me abandonastes? Eloi, Eloi, lama sabachthani é aramaico, é uma das línguas que os judeus falavam. O judeu falava hebraico, grego, a maioria dos judeus falava grego, que era uma espécie de inglês de hoje, que era uma língua comercial. E quando eles queriam ser mais familiares, eles falavam em aramaico, que também era uma língua bem usual. Mas era uma língua da infância de Jesus. Quando ele fala Eloi, Eloi, Jesus está usando uma expressão infantil, como se ele quisesse tocar no coração do Pai, falando igual criança. Paiê, sabe? Como você fala, papaizinho, paizinho. Eloi, Eloi. Papaizinho, por que me desamparasse? Esse porquê não é dúvida. Esse porquê que ele está falando não é da dúvida. Ele sabe por quê. Mas ele está dizendo assim, eu recebo agora todas as dúvidas
todos os momentos que as pessoas acham que estão sendo abandonadas. Eu estou colocando agora diante do Pai. Todos aqueles que se sentem abandonados. Por quê? Aqueles que perguntam por quê. Então, aqueles que perguntam por quê, pode ter o seu sangue, o sangue de Jesus, curando o interior. Por que eu estou passando essa situação? Por que eu fui traído por esse homem? Por que eu fui traído por essa mulher? Por que eu fui traído por esse líder, por esse patrão, por esse meu filho, que eu cuidei com tanto carinho, e agora ele vira as costas para mim? Jesus agora está usando uma linguagem infantil, declarando para Deus que Ele agora está absolutamente entregue. Na cruz, Jesus representava toda a raça humana que se rebelou contra Deus. Lá na cruz, estava eu, estava você lá. Para que nós não fôssemos para a cruz, Ele foi. Ele aceitou dizendo sim. E Ele diz, nesse salmo que foi lido, que os touros de Bazã me perseguem. Bazã era uma região fértil naquela região, onde se tinham muitos pastos e tinham muitos touros. Jesus ele compara a fúria de Satanás, naquele momento a fúria de Satanás, a animais, a leões, a animais ferozes que vinham contra ele. Muitas vezes nós nos sentimos assim, como se todo o universo estivesse militando contra nós. De vez em quando eu converso com alguns discípulos e alguns irmãos, é interessante, né, ser pastor. Um dia vai acontecer isso com você também, quando você for pastor, líder, né? Líder de célula, pastor. As pessoas, quando elas se aproximam de você, elas não se aproximam assim, normalmente. Elas não vêm de boa assim, tranquilo. Em geral, quem está sofrendo, quem está passando por apuro, quem está sendo pressionado, quando se encontra com o pastor, ele vem com um olhar meio de... Não sei se você está entendendo, não? E aí? É assim mesmo? E aí, Deus? Aí você fala assim... E aí, Deus? Vai falar lá para Deus lá, meu, que eu não aguento mais esse negócio. Que está todo mundo vindo contra mim, está tudo dando errado. Na hora que para a minha dor no rim, agora vem minha dor de cabeça. Na hora que para a minha dor de cabeça, agora eu estou sem dinheiro. Agora que eu estou com dinheiro, agora um monte de gente está falando calúnias contra mim. Agora que ninguém está falando calúnia, agora tem gente me abandonando. O que acontece? E agora tem ninguém me abandonando, mas morreu uma pessoa que eu amava. Vai ser assim a vida toda, pastor? Vai ser sempre assim agora? É só prova. Jesus, ele vê os touros, os ferozes vindo contra ele. Ele diz assim, Senhor, papaizinho, está vindo tudo contra mim. Ele recebe isso, para que você pudesse receber a salvação e dizer, Senhor, vem todos contra mim, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não serei atingido porque o Senhor foi atingido. Por isso que é sério, viu, irmãos? O sangue é passado na verga da porta, mas jamais do batente. Sangue não é para ser pisado, sangue é para nos cobrir. Nunca pise no sangue. O que é pisar no sangue? É você voltar a pecar, voltar, ficar pecando sempre, não se arrepender. Isso é pisar no sangue.
Vêm todos contra mim. Fala para o teu irmão assim: você está tendo prova? Tem uma boa e uma má notícia. Eu tenho uma má notícia e uma boa notícia para você. A má notícia é que nunca na tua vida não vai ter prova. Tira o cavalinho da chuva. Aqui nessa terra, sempre você vai estar envolvido numa confusão. Sempre. Sempre. Não tem como, não tem jeito. Você pode até fingir que não está acontecendo nada e tal. Mas sempre vai ter. Se você quiser encarar mesmo, vai ter. Essa é a má notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é, com o passar do tempo, você vai ficando molinho. Com o passar do tempo, você vai ficando amaciado. Com o passar do tempo, você não se quebra mais. Porque você começa a ficar agora flexível, humilde, você se curva diante do Senhor. Vem uma prova, você fala, tá bom, mais uma, vamos lá. Vem outra, mais uma, vamos lá. Vem outra, mais uma, vamos lá. Com o tempo vai passando, você vai amadurecendo, se aproximando de Deus, cada vez confiando mais nele e vai se rebelando menos. E quanto menos você se rebela, mais do lado de Deus, e mais você passa por as tempestades com tranquilidade. Fala para o teu irmão assim: está recebendo martelada, bifão? Está recebendo martelada, bifão? Então é para você ficar molinho, para você ser útil para alguma coisa. É carne de pescoço, você vai virar um filé mignon. Mas deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus amaciar você. Fala assim: Senhor, papaína, papaína. Sabe o que é papaína? É aquilo que tem na papaya, que amolece a carne. Papai é assim. Por que ele amolece a gente? Para a gente sofrer menos. Quanto mais você fica molinho. Irmãos, o que quebra mais fácil, o vidro ou a borracha? Uai, mas a borracha não é mole? Então, o vidro quebra porque ele é duro. Fala para o teu irmão assim: começa a amolecer aí, meu irmão. Começa a ser flexível. Ele pede para você, ele te dá uma direção, você faz. Dá-te outra, você faz. Trate de fazer. Obedece rápido, não fica demorando. Não fica fazendo aquela cara de migué que as pessoas fazem assim, fingindo que não está ouvindo. Pastor, mas está todo mundo tirando um sarro da minha cara. Então, ele disse assim: todos zombam de mim, todos vêm contra mim, falando zombaria. Ah, você não é o rei, então por que você não sai daí? Ah, você é rei, então vamos colocar uma coroa em você, pof. Toda essa zombaria que provoca ferida interior. As crianças te xingavam. Gordo. Eu, por exemplo, quando eu era criança, me chamavam de tampa de vulcão. Até hoje eu não entendo o que significa isso, mas ele me chamava de tampa de vulcão. Orelha, pintor de rodapé. Isso não é comigo. Piadas racistas. Algumas pessoas se acostumaram tanto a ouvir tiração de sarro, bullying racista, que fizeram um esquema de contar antes. Antes de alguém contar, eu conto antes. Porque aí eu contando antes, eu posso me livrar. Mas nós sabemos o que é isso. Algumas pessoas vivem dando risada. Dão risada de tudo, tiram sarro de tudo. Não estou dizendo que você deve ser feliz, mas é uma forma de sublimar a tristeza. Algumas pessoas se escondem numa concha. Não conversam com ninguém, não falam com ninguém, porque tem medo de ouvir as opiniões, tem medo de alguém falar alguma coisa que vai ofender, e depois a pessoa fica mal. Então é melhor não me relacionar com ninguém, é melhor não ter amizade. Eu conheço gente que você fala assim: vamos numa festa, a pessoa diz assim: para que eu vou na festa?
Mas para se encontrar com as pessoas, festa é legal. Não gosto de festa. Quem conhece gente que não gosta de festa aqui? Deixa eu falar uma coisa, crente. Se você não gosta de festa, você está com erro de fabricação, viu? Quem não gosta de barulho aqui? Então, se você não gosta de barulho, você também está com erro de fabricação. Porque lá no céu vai ter barulho. Vai ser o barulho do resgatados do Senhor que virão a Sião cantando perpétua alegria. Viva júbilo! Viva júbilo! Diz assim para o teu irmão: toda angústia, todo trauma, toda rejeição do interior, do teu interior, foi lançado sobre o interior de Jesus. E a pressão foi tão grande. Os estudiosos, as pessoas que entendem de medicina dizem o seguinte: que quando sai do interior de uma pessoa, da cavidade como chama? Cavidade abdominal. Não sei o que lá. Quando sai sangue, por causa do coração, é sinal, sangue e água, que foi o que saiu. Quando ele furou do lado, ele não furou o coração, furou o lado, a barriga, a cavidade abdominal. Tinha o que dentro da cavidade abdominal? Sangue e água. Os estudiosos dizem que quando tem sangue e água, é sinal que o coração explodiu. O coração é uma bomba, certo, irmãos? É uma bomba, ele bombeia sangue para o corpo todo. No caso de Jesus, a pressão, o pecado, a miséria, a maldade, a violência foi tão grande que o coração dele se rompeu. Ele declara assim, ele diz na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E logo em seguida ele diz assim: Senhor, a ti entrego o meu espírito. E disse: está consumado. Está consumado, eu sei. Terminei o que eu vim fazer aqui. Tudo que eu vim fazer aqui está terminado agora. E a Bíblia diz que ele expirou. Levou sobre si. Nesse momento explodiu o coração dele. Esse sangue, irmãos, que brotou do lado de Jesus por conta da lança que foi espetada nele, esse sangue nos redime de toda ferida, de todo mal, de toda rejeição, de toda vontade que você passou, de toda vergonha que você passou, de toda injustiça que você sofreu. Às vezes que roubaram de você, que enganaram você. Quando você era pequeno, pequena, e teu pai foi embora de casa, você pensou, e Satanás tentou te enganar, colocando culpa em você, falando que você era culpado. Quando você passou anos e anos ouvindo a tua mãe falando mal do teu pai, porque ela estava ferida, então para poder desabafar, a primeira pessoa que encontrava era você, então ela falava para você. Isso não quer dizer que ela não tivesse razão, não vem ao caso agora. A questão é que cada palavra, presta atenção, cada palavra dizendo assim: eu odeio tal coisa, eu não gosto de tal coisa, eu não quero tal coisa, pessoa não presta, pessoa não vale nada, tudo isso daí, cada palavra dessa é um documento
que é lançado no coração da pessoa, no coração de quem fala e no coração de quem ouve. Por isso que a Bíblia diz: as más conversações corrompem, porque toda palavra que é lançada tem poder. Ora, se o universo foi criado pela palavra, Deus falou: haja luz, haja. Sentimentos são criados por palavras. Hoje em dia dizem que não pode usar vara, porque a vara é uma violência contra a criança. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Eu cresci, meu pai e minha mãe usaram a vara. Hoje, se eu e meus irmãos somos pessoas de caráter, pessoas honestas, é porque Deus usou nossos pais para usar a vara. Agora, teve coisas que foram faladas, essas sim são terríveis. E essas ninguém liga. As pessoas se preocupam com o físico. Aliás, nós estamos vivendo uma época que as pessoas não se preocupam com o que é espiritual, se preocupam com o que é físico. Mas na verdade não existe coisa mais dura do que palavra dita errada. A palavra de Deus em Provérbios diz: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim são as palavras ditas ao seu tempo. Ou seja, é um presente, é uma coisa linda. A palavra, quando ela é bem falada, quando ela é declarada, a palavra bendita. Agora, é terrível uma palavra mal falada. A maldição é terrível. Você nunca vai conseguir, você nunca vai ser nada. Você não presta para nada. Teu casamento vai ser que nem o meu. Não vai dar certo. Essas palavras que as pessoas dizem e que os demônios dizem também no nosso interior, nos ferem. Abandono, injustiça. Quantos aqui apanharam injustamente aqui já? O teu irmão fez o negócio e você que se lascou. Tua irmã fez o negócio e você que se lascou. Quantos já foram presos injustamente aqui? Quantos já foram xingados injustamente? Quantos já foram vítimas de mentiras? Todo mundo. Chega um momento que a pessoa diz assim: Deus, líder, pastor, pastora, líder, presbítero, desculpa, não quero mais nada. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, quando a pessoa fala isso, quando ela chega nesse ponto, meu Deus, como mudar? Teve um dia que eu fiquei 4 horas, irmãos, conversando com um irmão. 4 horas. 4 horas. Mostrando a sabedoria do Senhor, mostrando as razões, a verdade da palavra, mostrando o futuro daqueles que começam a se afastar, mostrando tudo. Chegou no final, enquanto que uma irmã estava, uma mulher estava embrulhando uma coisa, disse assim: e aí, o que você acha de tudo que nós falamos? A pessoa olhou para o meu rosto e falou assim: pastor, é aquilo mesmo que eu tinha falado no começo. É aquilo mesmo que eu tinha falado, continua assim, ficamos assim. E o que me resta? É lamentar. O que me resta é orar, é continuar amando, e isso não tem como não deixar. Porque a pessoa deixou as feridas, o interior ser machucado. Presta atenção, viu, queridos? Presta atenção, o primeiro sinal de ferida no cristão é não querer trabalhar para Jesus, ou fazer forçado as coisas. Você que está nessa situação, se joga no pé da cruz.
Tenha um encontro com Deus, tenha a revelação da cruz, aplica o sangue que brotou do lado de Jesus, o sangue e a água que brotaram do lado de Jesus por conta da lança que foi transpassado. E você vai ter seu interior curado. Quantos aqui precisam de cura? Então vem aqui à frente, por favor. Chama a equipe de louvor. Não converse nesse momento, por favor, não fale nada. Eu quero que você fique com essa palavra. Primeira vez que eu ouvi uma palavra como essa, primeira vez na minha vida que eu ouvi uma palavra como essa, eu fiquei 1 mês remoendo. Fiquei 1 mês, o Espírito Santo me revelava, me lembrava. Eu tenho uma letra, irmãos, a minha letra cursiva, aliás, todas as minhas letras cursivas elas beiram a uma obra de arte. A minha letra, ela beira a uma obra de arte. Está dando microfone aí. Ela beira uma obra de arte. De tão horríveis que são. Muito horrível minha letra. Eu não entendia por que minha letra era tão horrível. E nessa ministração, eu lembrei. Na minha época de escola, a pré-escola era paga. Só quem tinha dinheiro podia pagar a pré-escola. Não existia pré-escola pública, era só paga. Você vê como eu sou velho. Então eu não fiz pré-escola. Eu não sabia o que era ambiente de escola. E eu fui colocado direto no primeiro ano. Quando eu fiz 6 anos, 6 ou 7? 7. Entrei direto. Primeiro ano. Primeiro dia de aula. A professora falou assim: menino, cadê o seu material? Eu não sabia nem o que era isso. Não sabia o que era material. E aí aquela mulher endemoniada, eu lembro do rosto dela até hoje, pra você ver que marca. Ela passou um sermão. Você é um irresponsável, que você não falou não sei o que lá, a sua mãe também é uma não sei o que lá. Começou a xingar a minha mãe, minha mamãezinha. Nunca vi ninguém xingando minha mãe. Quando os moleques falavam algum palavrão de negócio de mãe, é aquela mulher xingando a minha mãe, me xingando, me envergonhando na frente daqueles meninos. Naquele momento, eu tomei uma decisão. Isso daqui não é para mim. Eu não quero isso daqui. Isso aqui o quê? Estudar. E por muitos anos, irmãos, eu ia lá e enrolava. Eu tinha uma cabeça um pouco boa. Então eu conseguia enrolar. Mas eu passei vários anos sem aprender quase nada. Malemar. Eu sabia ler, consegui ler. Mas eu não entendia matemática, não entendia coisa nenhuma. Até que eu comecei a ficar maduro e comecei a entender as coisas. Eu não entendia por que minha letra era tão horrível. Porque a base foi machucada. Naquele dia, nesse mesmo dia, a imagem não sai da minha cabeça. Pela primeira vez, minha mãe era uma mulher, minha mãe e meu pai eram pessoas muito, não viajavam, ficavam sempre comigo. Pela primeira vez, eu entro num lugar, minha mãe fica do lado de fora do portão, e aquele portão de ferro, pô! Eu quero minha mãe.
pessoas. Dá para entender, irmãos? E eu me lembro que quando eu passei por essa ministração, eu fiquei, e isso vinha, essas coisas me vinham na cabeça. Quando eu levei uma paulada na cabeça, quando eu fui abusado sexualmente, eu era criança, menino, os mais velhos enganavam. Isso vinha na minha cabeça. Por um período, teve um dia que eu quebrei um brinquedo de um menino. E eu cheguei para Deus, porque eu via meu pai pregando que Deus, ele resolve as coisas. Eu falei assim: Deus, conserta o brinquedo. Conserta. E o brinquedo não consertou. E naquele momento eu falei assim: então você não vai consertar meu brinquedo, então eu não gosto de você mais. Eu rompi com Deus. Criança ainda, eu rompi com Deus. Tudo isso veio à tona na minha cabeça. Muitas vezes você não está com raiva de ninguém, mas você está com raiva de Deus, porque Ele não fez do jeito que você queria. Mas o Senhor, Ele está te dizendo: primeiro, filho, eu te amo. Segundo, estou aqui para curar você dos abusos, dos xingamentos, das injustiças. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E você vai abrir a tua boca agora. Você vai abençoar. Primeiro você vai abençoar todas as pessoas que te fizeram mal. Olha para mim de novo. Perdão, olha para mim. Faz assim, ó. Pega o polegar esquerdo põe atrás da sua orelha. Faz assim de novo, vamos lá, vocês não estão sabendo. Faz assim. Pega o polegar esquerdo e põe atrás da tua orelha. E fala a ponto de você ouvir bem claro o que você está falando. Faz um teste aí, alô, alô. Tem que abrir, viu? Abre assim para poder. Fala dentro da mão, assim, dentro da concha. Alô. Você vai agora começar a abençoar todas as pessoas que você te fizeram mal. Teu marido que bebia, que se drogava, tua esposa que te traiu, a pessoa que te desacatou, que te xingou, que te discriminou, que declarou. Você vai dizer assim: eu te abençoo, fulano de tal. Se a pessoa morreu, não precisa mais abençoar, não. Se a pessoa está viva, você vai abençoar ela. Eu te abençoo. Coloco as minhas mãos sobre você, professora Márcia. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Patrão, ex-patrão, chefe de seção, eu te abençoo, delegado, eu te abençoo, policial. Eu te abençoo, policial. Eu te abençoo, carcereiro. Eu te abençoo, bandido, ladrão que estava comigo. Eu te abençoo, você que me fez mal, você que me abusou. Eu te abençoo. Te abençoe, meu Pai. Te abençoo, meu Pai. Te abençoo, meu Pai, que mentiu para mim dizendo que minha mãe estava morta. Eu te abençoo, meu Pai. Te abençoo, minha mãe, dizendo que meu pai estava morto, me afastando da possibilidade de ter um pai. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Ladrão que me roubou, que me assaltou, que levou meu celular, que levou meu dinheiro, que levou o único dinheiro que eu tinha, que levou minha roupa, meu tênis. Eu te abençoo. Bêbado que bateu no meu carro, me
saiu e fugiu. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. E agora você vai desatar perdão. Você vai dizer: eu te perdoo. Primeiro você abençoa, agora você perdoa. Eu te perdoo. Perdão é tirar, perdão é perder, é não levar mais em conta, é tirar da conta, arriscar da conta. Eu te perdoo, que você fez isso comigo, eu te perdoo. Você está magoado com Deus agora. Pastor, mas eu vou perdoar Deus. Então, Deus não fez nada errado. Mas você precisa perdoar, sim. Perdoar é entregar-se. Perdoar é entregar. É falar: Senhor, eu estou me rendendo. Eu não sei, eu sou ignorante. Agora orar assim. Começa a se determinar agora a não olhar mais para trás. Jesus declarou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, voltando na infância, como se ele estivesse voltando para a infância. Como nós devemos fazer e voltar e fazer uma revisão e deixar agora tudo certinho. Mas agora que está tudo certo, eu determino não olhar mais para trás.